Dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Hoje é dia 6 de junho de 2025. Me chamo Guilherme Moreira Trajano, estou representando a Comissão de Seguridade Social aqui da OAB de Gravataí, e hoje eu tenho a honra, uma satisfação enorme de estar aqui com o Dr. Rafael, professor, mestre em Ciências Jurídicas, doutor em Direito Previdenciário, pós-doutor, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário, palestrante, docente de vários cursos de especialização, inclusive do próprio Instituto, professor Rafael Schmidt Waldrich, conselheiro no Conselho de Recursos da Previdência Social, autor de livros jurídicos, coordenador e responsável pelo Congresso Sul Brasileiro. Eu dei uma abreviada aqui, Rafael, porque se eu ler o teu currículo todo, doutor, eu vou ficar um dia aqui lendo o teu currículo, tá? Que satisfação te ter aqui conosco, aqui na OAB Gravataí. Doutor Guilherme, muito obrigado aí pelo convite, né, pelas considerações. E nesse currículo faltou algo muito importante, né, que é dizer que eu sou fã de um tal de Guilherme Trajano, né, que é um cara sensacional, um cara que está levando o direito previdenciário a um outro nível, e como diria Ronald Dworkin, né, levando o direito previdenciário a sério. Então, assim, uma pessoa que é, trabalha o direito previdenciário com o seu efetivo propósito, que é a concretização da proteção social para aqueles que de fato precisam. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Obrigado, doutor. Nossa ideia é a seguinte, doutor. Esse programa é um projeto novo, tá? Nós vamos te fazer 10 perguntas voltadas à tua atividade profissional, ao teu dia a dia. E a ideia é trazer essas novidades, trazer essas coisas novas para o advogado aqui de Gravataí, para que ele veja o cenário hoje, para que ele possa ter a ideia, a expectativa das mudanças do futuro, né? E se tu não te importar, eu gostaria de começar falando um pouquinho do teu trabalho como no Conselho de Recursos da Previdência Social, tá? Por muito tempo, né, a gente fala dessa demora nos processos, dessa tramitação. Eu gostaria que tu começasse, por favor, né, nesse sentido. O que que tu tem notado de mudanças nesse sentido no CRPS nos últimos 3 anos? De fato, eu até vou me alongar um pouco mais do que 3 anos, né? Eu sou conselheiro no CRPS, ah, não quero mentir, mas acho que em torno de 13, 14 anos, né? E já tive a oportunidade de exercer a minha função de conselheiro nas três instâncias do CRPS, as juntas de recurso, Câmara de Julgamento e Conselho Pleno. E a gente vem notando uma procura cada vez maior da sociedade para a resolução de conflitos no âmbito administrativo, no caso do CRPS. O que a gente vem notando também é que os recursos estão sendo interpostos hoje cada vez mais por advogados. Então, assim, o que a gente vem notando ao longo dos anos, né, é que antigamente a gente pegava, vamos dizer, a cada 10 recursos, 4 eram propostos por advogados, ou 5, né? Hoje eu diria para ti que a cada 10 recursos, 9 são propostos por advogados. Então, o que a gente vê é que há uma demanda maior quantitativamente de recursos, né? As pessoas estão procurando mais, e ao mesmo tempo em que essa demanda que está sendo proposta no CRPS é feita pelas pessoas especializadas, são as pessoas que trabalham com o direito previdenciário na área profissional, ou seja, o advogado previdenciarista. Show. E nessa linha, doutor, não vou poder fugir muito da questão do tempo, tá? Porque sempre que eu converso com advogados sobre a questão do recurso, sempre me falam isso, mas tu vai esperar não sei quantos anos para ter o julgamento, não sei quantos anos para implementar o benefício depois de julgado. Nessa questão do tempo, na tramitação, eu sei, eu já conversei contigo em outros momentos sobre o teu trabalho específico lá, mas tu tem notado alguma melhora nesse sentido? Porque a demanda me parece que está aumentando também, né? Então, aí tem alguns fatores que a gente tem que considerar aqui, né? O primeiro é o quanto tempo que demora depois que o processo chega no conselho. Porque você tem o tempo de protocolo, esse protocolo é feito nos sistemas do INSS, a INSS tem um prazo de apresentar as contrarrazões e depois o processo é encaminhado para o conselho. Então, nós temos duas durações razoáveis do processo a considerar aqui. A primeira, o período que o processo ele fica lá no INSS, e a segunda questão a se levar em conta é após o encaminhamento dele para o conselho, né? O que a gente vem verificando é que após o processo chegar no conselho, nós temos uma redução hoje no tempo médio de espera de julgamento de recurso. Isso se deve ao fato de algumas implementações, né? Uma delas é aumentar, foi autorizado, né? Aumentar a quantidade de processos a serem julgados por conselheiro. Então, a gente tinha o máximo de 100 processos e isso passou para 200, né? Então, hoje nós temos a possibilidade, e não que isso aconteça, isso é muito pessoal,
porque cada pessoa tem uma capacidade de trabalho, o advogado ele tem uma capacidade de produção também, como o conselheiro também tem, né? Então, alguns conseguem produzir 200, outros conseguem produzir 100, outros têm mês que produz 100 ou 150 ou 200 ou 90, porque as pessoas são cíclicas, né? As pessoas têm seus compromissos e seus problemas pessoais também. Então, uns conseguem produzir mais e isso menos. E isso reflete na duração razoável do processo. Então, o que a gente vem verificando é que, sim, existem algumas medidas que estão sendo adotadas no âmbito do conselho para que essa fila acabe diminuindo o tempo. Por exemplo, os incidentes. Hoje, regimentalmente, o que eu estou falando para vocês está previsto em regimento, né? Os incidentes eles têm prioridade no âmbito do conselho. E eles devem ser julgados após a distribuição para o conselheiro no prazo máximo de 60 dias, sob pena de apuração de responsabilidade. Então, a interposição do embargo de declaração de uma revisão de acórdão, ela basicamente tranca a caixa do conselheiro se passar de 60 dias. O conselheiro não consegue mexer em nenhum outro processo se passar do prazo regimentalmente previsto. Então, são medidas importantes que estão sendo adotadas para que tudo flua da melhor forma possível. Perfeito. Então, assim, se me permite a conclusão, pelo que tu me falou, é que vem tendo uma diminuição, pelo menos nessa parte que chega para vocês, tem tido uma diminuição da espera do processo, da tramitação do processo. Tem tido. E agora, uma questão interessante é se a gente entender também, né? É que, como está aumentando a demanda, porque as pessoas acabam postulando o recurso, especialmente por conta de alguns resultados que o CRPS vem entregando à sociedade, as pessoas quantitativamente estão postulando mais no conselho e nós temos um limite de julgamento. Então é um gargalo, né? Se você aumenta a quantidade e a gente tem aquela capacidade X de produção, isso consequentemente pode vir a ocasionar, né, apesar de algumas medidas para que isso não aconteça, né, esse aumento da demanda pode aumentar também a duração razoável do processo. Então, é uma conta difícil a se fazer, porque a gente nunca sabe a quantidade de recursos que vão entrar. E a gente tem uma capacidade de resolução, de entrega disso à sociedade. Perfeito, perfeito. Apesar da tramitação, doutor, hoje em dia se nota, quem trabalha com direito previdenciário consegue ter essa noção de que tem matérias específicas que têm um entendimento hoje muito mais favorável no CRPS do que no próprio Poder Judiciário. Eu queria entender como é que o senhor vê isso, se tem alguma parte específica que que o doutor entende que é melhor hoje para o segurado, como é que faz essa análise, doutor? Sabe, eu fico muito feliz com esse assunto, né? Com essa questão, porque eu, como conselheiro do CRPS, obviamente que eu não falo aqui institucionalmente, né? Eu falo, eu, Rafael, né, pessoa física, né? É, a gente estuda muita matéria, assim, né? E a gente estuda para chegar num convencimento. Às vezes o convencimento é para dar provimento, às vezes é para não dar provimento, né? Isso faz parte da democracia. E assim, algumas matérias me são muito caras e sensíveis. Quando eu fiz meu estudo para o meu doutorado, meu pós-doutorado, eu estudei sobre análise econômica do direito previdenciário. E assim, apesar de que algumas pessoas acham que análise econômica é o quanto que onera o processo, isso não tem nada a ver com isso, né? É o quanto que é eficiente a resolução de conflitos em determinadas matérias, ou no âmbito judicial, ou no âmbito administrativo, no caso, no âmbito do CRPS. E nesses estudos a gente verifica que determinadas matérias são sensivelmente mais providas no âmbito do conselho do que no âmbito do poder judiciário. Uma delas é o rural. A gente tem, e talvez a maior propaganda hoje que a gente pode fazer, né, da eficiência do CRPS na promoção de resultados, apesar da duração razoável do processo, é o rural, em que o próprio TRF da quarta região, né, as próprias varas do TRF da quarta região, e eu falo TRF da quarta região porque foi o tribunal responsável pela ação civil pública, né, ainda são muito tímidas as decisões que viabilizam o rural antes dos 12 anos. E hoje é muito raro o CRPS, você vê o CRPS não dá pelo menos alguma coisa antes dos 12, né? Então, nós temos no CRPS decisões que vão desde os 6, desde os 7, desde os 8, desde os 10, mas o que a gente vê é que as decisões do CRPS acabam viabilizando quantitativamente, né, muito mais hoje do que o Poder Judiciário ele vem entregando à sociedade com relação a essa matéria. A gente pode falar de algumas outras também, como, por exemplo, a flexibilização de prova para fins da comprovação da condição de dependência econômica ou até de união estável, depender do caso, a questão do ruído, a questão do tempo especial, né, gente, como um todo, né, o tempo especial também. Então, hoje eu diria para vocês que nós temos matérias muito legais que são tratadas no conselho, especialmente aí a gente pode falar do rural.
Perfeito. Minha próxima pergunta era nesse sentido, até porque eu tive a oportunidade de ler teu livro, né? E ele aborda muito isso, essa análise econômica do direito, né? Como é que nasce a ideia desse livro, doutor? Como é que surge, assim, vou fazer o livro sobre isso? Você sabe que assim, né, é uma questão interessante. Quando eu entrei no meu programa, quando eu entrei no programa de doutorado da UERJ, a gente apresenta lá um projeto, né, que é aquilo que a gente pretende pesquisar. E o meu projeto era sobre racionalidade, alguma coisa nesse sentido. Mas sabe quando eu comecei a escrever, você não, eu não escrevi de forma apaixonada. Aí eu escrevi um pouco, mandei para o meu orientador, doutor Marcelo Tavares. Aí ele falou assim, Rafa, você está gostando, você está escrevendo? Eu falei, Marcelo, não estou não. Daí ele falou assim, repensa. E aí eu tive uma figura chamada Guilherme Trajano, que num dos eventos que ele participou aqui do Congresso, ele falou, poxa, Rafa, você tem que escrever sobre alguma coisa que englobe a qualidade das decisões do conselho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu parei tudo, fui dar uma caminhada na praia e me veio sobre análise econômica do direito previdenciário, unindo aquilo que talvez eu gostasse de pesquisar com algumas propostas de alguns amigos que o direito previdenciário me trouxe. E aí eu pensei, vou escrever sobre isso. Comecei a pesquisar e pensei, isso aqui pode dar um bom trabalho. Então, a minha tese do doutorado foi sobre análise econômica do direito previdenciário, né, voltada à resolução de conflitos, fazendo um paralelo no que é mais vantajoso em determinados assuntos, o judiciário ou o CRPS. E aí dessa pesquisa nasceu o livro, que é o livro que a gente tem hoje publicado sobre análise econômica do direito previdenciário. Eu acho que tu foi muito preciso, doutor, quando tu mencionou o que que é análise econômica. Porque às vezes, quando tu fala análise econômica, tu pensa só no custo. Mas assim, eu entendo que tua análise ela é bem mais profunda, ela leva em consideração a duração, o êxito do processo, o tempo que o advogado ou que a pessoa leva para receber o resultado também. Quais são as balizas assim que tu usou, doutor? Quais foram os parâmetros que tu usou? E vou além, tá? Tem planos de atualização futura desse livro? Então, esse livro é um livro, ele hoje é o meu xodó, né? E a gente tem a ideia de estar atualizando o quanto antes ele também. E com relação à análise econômica do direito, ela trabalha com algumas premissas, né? Como, por exemplo, os custos de oportunidade. Então, especialmente, né? A análise econômica do direito, ela leva em conta que a pessoa é um ser racional. Então, você decide racionalmente. E a sua decisão racional leva em conta os incentivos que você tem à sua disposição. Então, veja bem, vamos falar sobre o processo previdenciário, incentivos, custos de oportunidade e agente racional. Quando chega uma demanda no seu escritório, né, ou para o segurado, vamos nem falar sobre só a advocacia como um todo, mas para o próprio segurado, ele requer um processo do INSS e o INSS indefere. Então, ele tem três possibilidades. A primeira é se conformar, que talvez não seja uma possibilidade. A segunda é entrar com recurso administrativo. A terceira é entrar com uma ação judicial. E aí você tem elementos que são condizentes com esse cenário. Por exemplo, vou entrar com uma ação judicial, porque ela é mais rápida que o recurso administrativo. Isso é um incentivo, tem que ser mensurado em custo de oportunidade. Vamos lá, determinada matéria, a gente falou sobre o rural, né? Olha, a cada 10 ações de rurais que as pessoas estão entrando, vamos supor que 8 ou 7 não são providas com rural antes dos 12. Isso é um índice preocupante. Ou seja, você tem 80% de chance de não conseguir ter provimento, êxito nessa ação judicial que você vai interpor. Mas vai ter uma resposta rápida. Por outro lado, você tem a possibilidade de entrar com recurso administrativo. Só que no recurso administrativo, você tem 80% de chance de provimento. Só que você tem um problema de demora. Vai demorar duas vezes mais do que a ação judicial. E aí, então, você tem um incentivo e um custo de oportunidade a ser mensurado. O que para mim é mais importante? É a resposta ou é o tempo de resposta ou é a resposta propriamente dita? E aí é uma questão que você tem que calcular. Então, as pessoas, a análise econômica do direito não toma a decisão por você, mas a análise econômica do direito, ela te induz a tomar uma decisão. Então, sobre o rural, a gente pode falar o seguinte: o que é melhor? Você quer é melhor ter um não mais rápido ou um provável sim mais demorado? Sim. Essa é a questão. Lembrando o seguinte: depois que você interpor a ação judicial e perder, não tem jeito de você reverter isso na esfera administrativa, porque a coisa julgada ela prevalece sobre qualquer entendimento no âmbito do administrativo, inclusive do CRPS. Inclusive, fica um alerta aqui, né, muito importante para as pessoas divagarem sobre isso. Não é raro, muito pelo contrário, pelo menos isso acontece todos os meses. O CRPS dá provimento no recurso,
E aí depois o INSS entra com o pedido de revisão de acórdão, informando que o advogado entrou com a ação judicial e perdeu no âmbito, e, inclusive perdeu judicialmente. Ou seja, o CRPS vai ter que rever sua decisão, né? Vai ter que anular o seu acórdão de provimento, porque a pessoa, infelizmente, nesse Não interim, esperou. entrou com a ação e perdeu. E aí não tem mais o que fazer, né? São anos que o segurado perde porque a estratégia não foi, talvez, a estratégia mais adequada. Foi perfeito de novo, doutor. E assim, duas coisas que eu falo pro advogado aqui de Gravataí que estiver assistindo conosco aqui, tá? Acho que essa colocação que o doutor fez é fundamental. Eu quero um não mais rápido, só para dar uma satisfação para o cliente, ou eu quero ganhar o processo? Qual o resultado que eu espero? Isso tu aborda muito bem no livro. Eu vou deixar depois o link aqui para quem quiser comprar o livro do doutor também, tá? Na descrição do vídeo vocês vão ter acesso a isso. E não só do rural, né, doutor? Outras áreas também, né? Que nem o judiciário se tornou uma bagunça, por exemplo, com aquela questão do vigilante. Tirou o porte de arma e agora prova periculosidade, prova como, não sei como é que eu vou fazer. A gente também daqui a pouco pode ter entendimentos dessa parte de tempo especial mais favoráveis no CRPS também, né? Na verdade, no CRPS, com relação ao vigilante, eu acho que é uma matéria até resolvida, né? Nós temos um enunciado sobre isso. Inclusive, o enunciado até pouco tempo atrás, se não me engano, é o 14, tá? Ele tinha um inciso 2 que falava o seguinte, que é devido ao reconhecimento do tempo rural, do tempo especial para o vigilante, independentemente da arma do fogo, o enunciado é vinculante. Só que teve uma revisão nesse enunciado e foi revogado o inciso 2. Inclusive, algumas pessoas ficaram preocupadas. Rafael, o que, que a gente não pode mais dar agora por causa da arma? Eu falei, não. Na verdade, você pode continuar dando no âmbito do conselho. Só antes você era obrigado a dar. Hoje você é facultado a dar. Mas o que a gente vê, pelo menos o que eu acompanho, né, inclusive das decisões do pleno, né, que saem as resoluções, é que sobre essa matéria, ela vem sendo não mudou o entendimento do conselho de uma forma tão abrupta, de uma forma abrupta, né? Pela alteração que nós tivemos no enunciado. Então, assim, direi para vocês que o vigilante é uma outra matéria muito interessante no âmbito da resolução de conflitos no CRPS. Perfeito. Saindo agora dessa questão do CRPS, doutor, o senhor também tem uma plataforma de cursos, plataforma do professor Rafael Schmidt-Waldrich. Que cursos que o advogado encontra lá? Como é que ele tem esse contato contigo? Né? Como é que funciona a plataforma? O que a gente encontra lá? Então, a minha vida é o direito previdenciário, né? Então, assim, eu sou muito grato a tudo que o direito previdenciário me trouxe, sou muito grato às condições que o direito previdenciário me deu, né? E eu procuro retribuir isso para a sociedade de algum jeito. Então, assim, a gente proporciona alguns cursos que são gratuitos, né? Algumas lives, a gente propõe alguns encontros, né? A gente tem alguns cursos, todos os cursos são online, né? E esses tem cursos que a gente pode fazer cursos em company, tudo relacionado à matéria previdenciária. Não sou só eu o professor, né? Eu sou só o idealizador do projeto, mas então nós temos outros professores, então a gente tem médicos do trabalho e ex-peritos e peritos judiciais que dão a parte médica, por exemplo, previdenciária. A gente tem pessoas que falam sobre processo judicial, né? Então, eu só sou o organizador louco desse projeto aí para viabilizar um material de qualidade e honesto para as pessoas que procuram é, tirar suas dúvidas relacionadas à matéria previdenciária. Então, a ideia é mais ou menos nesse sentido. Show. Se me permite, eu vou fazer propaganda aqui, doutor, porque eu já fiz dois Incompanies, né, na tua plataforma. Fiz o Incompany contigo mesmo, aqui na nossa equipe, que tu trouxe ali do processo administrativo, do recurso, das vantagens, que foi sensacional. E um com a doutora Ana também, que é Valdres, que também é médica, que traz essa visão de doenças, enfermidades, impugnação de laudo, que foi sensacional. Então, também vou colocar o link aqui da plataforma para os colegas que tiverem interesse em entrarem contigo, tá? Mas se tu me permite, Rafael, eu vou falar agora do que eu mais gosto aqui, tá? Do que eu sou fã incondicional e tu sabe disso, que é o Congresso Sul Brasileiro, que tu é o organizador, que tu é o responsável, que tu faz a correria sempre, que é sucesso atrás de sucesso, ano a ano. Eu queria que tu me falasse um pouquinho dele também, até para os advogados. Muitos aqui de Gravataí já foram, eu encontrei outros colegas lá no passado, fui com a minha equipe, e gostaria que tu falasse um pouquinho dele também, por favor. Então, esse é o nosso filhote aqui, né? Que nós temos aqui eu e minha esposa, né? E meu filho. É um evento que a gente faz com muito carinho para a sociedade, né? Que é o Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário. E ele é um evento que nasceu com a ideia de ser um evento familiar.
Então, assim, a gente tem como. E a gente não quer fugir disso, né? Algumas pessoas falam: Ah, Rafael, por que que você não faz um lugar maior? Eu falei: Porque no lugar maior eu não consigo abraçar as pessoas que vão lá. E eu quero conversar, eu quero abraçar, eu quero rir, eu quero brincar com todo mundo que vai, né? Então, assim, o nosso evento, ele tem como característica e trazer um material que não seja relacionado tanto a palestras como as pessoas são acostumadas em eventos. Então, o nosso evento, ele é formatado em oficina. Tanto que é que nós temos só duas palestras no evento, que é a palestra de abertura e de encerramento. Fora isso, o evento inteiro ocorre com oficinas. Tanto é que, para isso acontecer, a gente faz o evento numa universidade. Então, nós temos, esse ano, 65 oficinas com 45 palestrantes. E os assuntos, eles se relacionam a toda a parte previdenciária. Regime geral, regime próprio, previdência privada complementar e gestão de escritórios, que são tudo que norteia a parte do direito previdenciário. Nós temos assim palestrantes do Brasil inteiro, assim, pessoas renomadas na área previdenciária, e de fato assim a gente procura entregar um evento de qualidade para as pessoas, porque o nosso principal ponto é claro que as pessoas querem vir se sentir bem, se sentir à vontade, se sentirem contentes, e a gente faz de tudo para que essas pessoas sejam bem recebidas, mas a nossa preocupação maior é ter um evento acadêmico que entregue prática previdenciária para as pessoas. Então, assim, até hoje, graças a Deus, eu não sei porque as pessoas talvez sejam educadas ou não, né? Mas até hoje as pessoas falam, Rafael, é um evento que eu vou e que eu saio realizado tecnicamente, entendeu? E isso é importante para nós, por quê? Porque as pessoas pagam para vir aqui, as pessoas têm um custo para vir aqui. Então, se é para a gente confraternizar, a gente faz com as nossas famílias, com os nossos amigos mais próximos, né? A gente, claro, busca trazer momentos agradáveis de confraternização, mas o objetivo do evento tem que ser entregar conteúdo técnico, né? Então a gente se preocupa muito nisso. Então a gente faz o evento em 2 dias e é engraçado, né? É muito comum, era muito comum nos eventos, né, do Brasil, assim, eles acontecerem sexta e sábado os eventos, né? E quando a gente começou com essa ideia do congresso e a gente está na sexta edição, eu pensei, não, eu não quero fazer sexta e sábado, eu quero fazer quinta e sexta. Assim, quem é o louco que vai fazer um evento numa quinta-feira? Eu falei, eu vou fazer numa quinta e uma sexta. Por quê? Nosso evento é em Balneário Camboriú. Quem vem para Balneário Camboriú também quer aproveitar ter seu momento de lazer com a família. Quando é que é o momento do lazer? No sábado. Então, o que que a gente faz? Quinta e sexta-feira a gente faz o evento. Na sexta-feira à noite a gente tenta fazer um jantar de confraternização para todo mundo fazer o seu networking, né? E no sábado e no domingo deixa livre para as pessoas fazerem aí os seus passeios na linda e bela Balneário Camboriú. Então, o nosso evento ele comporta 500 pessoas, né? E nós, assim, já estamos com um pouco mais de 60% das inscrições lotadas. Tem oficinas que já não comportam mais. E outra, essa é uma questão interessante também, importante. E cada oficina cabe em 50 pessoas. Por quê? Porque é a lotação da sala de aula. Deu 50, aquela oficina não tem mais, né? Pode escolher as outras, né? E isso aproxima muito, né, o Guilherme, o congressista do palestrante. Dá para tirar dúvida, dá para trocar uma ideia. Aliás, a gente foi testando ao decorrer das edições anteriores, né? Quanto tempo? A gente fazia 1 hora, depois 1 hora e meia. Então a gente conseguiu chegar numa carga horária de oficina que não seja muito cansativo e que seja agradável, né, para as pessoas e conseguisse viabilizar as pessoas e tirar dúvida com análise de casos concretos. As nossas oficinas, elas são idealizadas e são organizadas com análise de casos concretos. Então, o palestrante ele vai com a sugestão de trazer casos concretos e resolução desses casos com a temática que lhe é proposta. Então, seria muito bom receber vocês aqui. Todos vão ser muito bem recebidos e braços abertos aqui em Balneário Camboriú por mim, pela minha esposa e pelo meu filho Gustavo. Meu filho Gustavo tem 13 anos, meu não, né? Nosso filho, meu e da minha esposa, né? Tem 13 anos. Ano passado ele foi o orador, né, do evento, em parceria com um outro monitor que nós tínhamos. E esse ano ele, muito feliz, até em primeira mão aqui, para o Guilherme saber, e esse ano, a partir do meu filho, ele queria fazer o cerimonial sozinho do evento com 13 anos. Então, é um evento familiar que vocês vão ver aqui, uma família trabalhando em prol do direito previdenciário.
E ele também faz um evento social, né, doutor? Ele também tem essa pegada do evento social, de ajudar que se precisa, sabe que eu sou fã do evento. E até vou me permitir, assim, para os colegas que não tiveram a oportunidade de ir, tá? Às vezes tu vai num evento de previdenciário e tem lá um assunto tal. Mas, por exemplo, sei lá, meu escritório não faz regime próprio, então para mim é um saco, eu vou ficar assistindo, eu não quero fazer. O grande lance das oficinas que eu vejo, para quem não conheceu ainda, é que imaginem que tem 8 palestras, 8 eventos ao mesmo tempo. Aí tem um de tempo especial, tem um de benefício por incapacidade, tem um lá com assistente social falando de IFBR, tem outro falando do tempo especial do marítimo, e aí tu vai olhar aquela grade e ver assim, o que que me interessa mais? Nesse horário, esse evento me interessa mais. Aí tu organiza na inscrição, tem as oficinas, tu faz ali, e tu vai nesse horário, nessa oficina. No outro horário, vai ter outro grupo de eventos, aí tu vai ver qual que te interessa mais. Então, tu vai selecionando o palestrante, o assunto que te interessa e vai no que tu gosta. Então, assim, o evento acaba não sendo cansativo. Tem uma coisa que eu acho muito legal, doutor, que é aquele intervalo de tu olhar ali no cadastro e ver assim, ó, qual que é a minha próxima sala, qual que é a oficina que eu vou, e aí vai até outra sala para começar, e aí vê os assuntos que tu gosta. Então, é sensacional, tá? O evento eu recomendo muito, a gente vai colocar também no link aqui as inscrições para quem quiser fazer. Vale muito a pena. Dependendo do número de pessoas que forem, a gente pode ver com a OAB para ajudar, locar um ônibus para sair daqui, alguma coisa nesse sentido também. Podem contar com a comissão que a gente vai todos trabalhar para isso, tá? E agora deixa eu ser. Nossa, Pois não, Rafa. até complementando, o nosso evento, ele tem, as oficinas, né? Elas são organizadas em 10 oficinas por horário. E aí você personaliza realmente o evento da forma com que, em relação à sua demanda. Então, assim, 10 por horário, você vai escolher uma por horário. Então, assim, você personaliza de acordo com a sua necessidade, exatamente isso. Sensacional, sensacional. Deixa eu ser chato agora, doutor. Será que a gente consegue liberar um cupom, algum desconto, alguma vantagem para o advogado de Gravataí que quiser ir lá prestigiar vocês? Será que a gente consegue, né, colocar no vídeo aí alguma vantagem para os colegas? Um pedido seu não é um pedido, é uma ordem, né? Vai ser um prazer receber todos vocês aqui no evento. A gente vai proporcionar, sim, um valor diferenciado para vocês, né? O que a gente pode fazer já de antemão aqui, é, eu vou mandar para o Dr. Guilherme um cupom com 10% de desconto para as inscrições individuais. Todavia, se vocês formarem um grupo de advogados, né, com no mínimo 10 pessoas, a gente faz um desconto maior para o grupo, né? O Dr. Guilherme, nas edições anteriores, a gente trabalhou com um grupo, né, Dr. Guilherme? Então, ele manda para mim uma relação, olha, são tantas pessoas, são tantas categorias, e aí a gente proporciona um desconto um pouco maior se vocês conseguirem formar um grupo de pessoas para estar aqui com a gente. Lembrando que o valor da nossa inscrição já não é um valor muito alto, assim, é um valor bem acessível. Eu não lembro de cabeça quanto é que está agora esse mês, ele é feito por lote, todo mês aumenta um pouco o valor do lote, mas está em 400 e poucos reais, né? Então, assim, é um valor muito acessível, se a gente for levar em conta que são 45 palestrantes e com a possibilidade de você escolher entre 65 oficinas. Então, porque o nosso intuito no evento, ele é levar o direito previdenciário, né? Então a gente vê o custo do congresso para fazer isso tudo e a gente diminui nas inscrições. A gente essa é a conta que a gente faz. Então vai ser muito gratificante ter vocês aqui. Eu vou mandar para o doutor Guilherme depois então um cupom de desconto, né, para 10% para as inscrições individuais e se vocês formarem um grupo a gente consegue um valor melhor. Muito obrigado, doutor. Volto a dizer, né, pessoal, colegas aqui de Gravataí, tu pagar 400, R$ 500 para ter tantos profissionais a nível nacional trazendo informação do assunto que tu gosta, uma qualificação profissional para ti, na minha visão, é irrisório, né? Eu sei que é dinheiro para todo mundo, mas a gente precisa, no previdenciário, a gente sempre diz que é um trem que está vindo na tua direção. Se tu não corre, se tu não busca especialização, se tu não busca conhecimento, vai ser atropelado pelo trem, não adianta. A conta que eu faço assim, né, é assim, a gente tem que investir na algo que vai me dar retorno. É um fato. Então vamos lá, você tem o valor de inscrição, 400 e poucos reais, aí tem o deslocamento, tem a alimentação e tem a hospedagem. Vamos supor que, sei lá, tudo saia por R$ 2.500, ok? Olha, até hoje eu não escutei ninguém falar que veio para o evento, a gente está na sexta edição, que não, o evento não se pagou. Porque quando você vem e tira uma dúvida do evento, ou uma em cada oficina, você paga aquilo e muito mais.
do evento. Sim. Então, na verdade, é um investimento que o advogado faz na sua advocacia, né? Então, fica essa sugestão aí de conta. Perfeito. Doutor, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado pelo teu tempo. Sei que teu tempo é precioso, sei que tu está sempre correndo. A OAB Gravataí inteira a gente te agradece. Esse conteúdo a gente vai tentar levar ele para o maior número possível de advogados aqui da cidade. Foi muito gratificante estar aqui contigo, como sempre. Sempre é um prazer enorme falar contigo. Muito obrigado, Rafael. Eu só tenho a agradecer o convite, né? Reiterando aqui o carinho que eu tenho pela sua pessoa, e a admiração que eu tenho, né, pelo trabalho que você desempenha aí. E conte comigo para o que vocês precisarem, eu estou à disposição de pé e a hora que for necessário. Obrigado, meu Deus. Esse grande abraço. Obrigado, colegas também que vão assistir esse vídeo. Dúvidas, qualquer coisa, a gente pode daqui a pouco até falar com o Dr. Rafael e trazer ele de novo no outro evento aí. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.